Você se sente rejeitada? Você já se sentiu rejeitada de alguma forma? Já sentiu que as pessoas na verdade estão deixando você de lado, te boicotando, alguma coisa desse tipo aí? É normal você se sentir rejeitada e é normal também procurar culpados da pessoa para você se sentir até mais leve, com menos peso na consciência. Um dos professores do Thomas Edison, lembra do Thomas Edison? Inventor da lâmpada e tal? Certas vezes disse que ele era muito estúpido. Na verdade, alguns professores dele já disseram que ele era muito estúpido. E é estúpido demais, né? Conta a história. Aprendeu alguma coisa. Ele não conseguia aprender, ele tinha dificuldades com isso aí. Anos se passaram e o Edison foi trabalhar no escritório da Associated Press durante o turno da noite, porque daí ele conseguiria se dedicar mais às suas invenções, às suas investigações, etc. Mas no momento, à noite, quando ele fazia algumas experiências com bateria, por exemplo, ele deixou cair ácido sulfúrico no chão, escorreu pelo chão, espirrou na mesa do chefe e aconteceu o quê? Ele foi demitido na manhã seguinte. Mas ele decidiu se dedicar às suas pesquisas de tempo integral, então não arrumou mais nenhum trabalho, nenhum emprego, aliás, e levou anos para ele receber a sua primeira patente pelo gravadorzinho, pelo gravador elétrico que ele inventou. Depois disso, o Edison registrou mais de 1000 patentes e inventou alguns aparelhos que você e eu conhecemos muito bem, como fonógrafo, lâmpada elétrica, câmera cinematográfica e muitos outros também. Enfim, Edison foi rejeitado no trabalho. Thomas Edison foi chamado de estúpido porque não conseguia aprender e teve mais de 1000 invenções registradas. É normal a gente se sentir rejeitado, é normal alguma questão assim acontecer. Por que as pessoas se sentem rejeitadas? E por que elas ficam culpando os outros? Sempre colocando. Eu não estou dizendo que as pessoas não fazem coisas más, mas para você ter uma noção, você, em algum momento da sua vida, já foi de repente acusada, já foi colocada como alguém que está rejeitando outra pessoa. A maneira que as pessoas enxergam, que as pessoas colocam também, é a maneira que elas se sentem. E é normal, você já foi visto de maneira certa e de maneira errada, como boazinha e como má, como pessoa que ama e como pessoa que rejeita. Todos nós em algum momento já passamos por isso. Agora, por que você se sente rejeitado? Essa é a primeira questão. Imagine comigo, você lembra do desastre que aconteceu com a barragem em Brumadinho? Eu até fui com uma equipe para lá para a gente socorrer e ajudar o pessoal e ajudamos a manter também projetos sociais ali com crianças que perderam família, perderam muita coisa, porque o que caiu ali, destruiu todas aquelas casas e pessoas e tal, foram os rejeitos de minério. Exatamente, os rejeitos, aquilo que era rejeitado do minério, ok? O que era rejeitado do minério ali? O que é o rejeito do minério? É tudo aquilo que não é propriamente minério, não tem a essência do minério, não seria usado como minério porque não é minério, são rejeitos, é como se fosse o lixo do minério, ok? É aquilo que foge da essência, que não faz parte. Rejeição tem a ver com aquilo que não faz parte, não tem a mesma essência. Agora, a pergunta que eu faço é, você foi rejeitado, então significa que você não faz parte. Se você se sente rejeitado pela outra pessoa, significa que você não faz parte daquela outra pessoa. Você não faz parte daquela essência, você não faz parte daquele mundo, daquelas situações, circunstâncias. E muitas pessoas não entendem como é que funciona a questão da rejeição e elas pensam que é só com elas, mas na verdade não. Tem a ver com um contexto, tem a ver com circunstâncias, tem a ver com valores, com princípios. Se você se sente rejeitada, pergunte o seguinte, será que eu faço parte mesmo? Será que eu preciso fazer parte mesmo? Terceira pergunta, será que eu quero fazer parte mesmo? Ao invés de ficar se lamentando, jogar toalha, desistir de tudo, desistir da vida, ao invés de ficar crucificando a outra pessoa, porque o que acontece muito é que a pessoa que se sente rejeitada, é muito comum ela fazer isso também depois, ficar culpando o outro, ficar falando disso a todo momento. Você fez essas 3 perguntas que eu falei pra você? Fez essas 3 perguntas? Ok. Então agora é o seguinte, julgue. Fazer parte da vida dessa pessoa, ou dessa situação, dessa empresa, desse grupo, dessa comunidade, fazer parte disso tem a ver com o seu propósito de vida? Se não tem a ver, está resolvido. Porque é comum, quando você não faz parte daquilo ali, é comum de alguma forma você se sentir rejeitado. Então analise, isso, fazer parte tem a ver com o seu propósito? Mas na verdade você não está preocupado com o propósito. Na verdade você está preocupado com o seu ego, se sentir bem. É aquela famosinha parada do pertencimento, né? Pois é a questão do pertencimento, né? O ser humano tem muito isso, ele precisa se sentir pertencente a alguma coisa. Sabe o que isso demonstra? Falta de identidade. Uma pessoa que não está satisfeita consigo mesmo, uma pessoa que não tem uma espiritualidade bem definida. Quem não tem uma vida saudável com Deus, por exemplo, é óbvio que vai se sentir assim a todo momento, rejeitado. Eu não estou dizendo que não foi rejeitado, ok? Mas nem toda rejeição é ruim. Por exemplo, se eu sou rejeitado por pessoas que mentem, isso é um prazer. Se eu sou rejeitado por pessoas que traem, isso é ótimo, isso é muito bom. O sentimento da rejeição naquele momento ele é ruim. Mas se eu parar e refletir e raciocinar, que bom, que ótimo.
Você foi rejeitado, por exemplo, por um grupo de bandidos. Que bom! Significa que você não tem a mesma essência, você não tem a mesma, não faz parte daquilo. Você é rejeitado por pessoas que mentem, pessoas que traem, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que não querem avançar, pessoas que não estão melhorando de vida. Você é rejeitado por pessoas que não têm relações boas com Deus, por exemplo. São pessoas que só vivem na bebida, na noite, só vivem gastando, torrando dinheiro, pessoas que são mau caráter, sei lá, o tipo de pessoa que você é rejeitado. Você é rejeitado por essas pessoas? Que bom! A rejeição não é ruim por si própria. Ela só mostra que você não tem a mesma essência que a outra. E se você não tem a mesma essência que a outra, segue a sua vida. Ou então você vai definir agora, não, eu quero, na verdade, construir essa mesma essência. Eu quero deixar quem eu sou, eu quero ser outra pessoa porque eu quero fazer parte. Aí é uma decisão sua. Mas será que isso é viável? Será que é necessário você mudar a sua essência? Mudar a sua identidade para agradar o outro, para você se sentir pertencente ao lugar do outro? Pertencente à vida do outro? Será que isso mesmo é que é necessário? Será que isso é bom? Sei não. Eu acredito que não. Eu não estou disposto a fazer isso não. E você está disposto a fazer isso? Então, use a razão. Identifique o seu propósito e a sua identidade. Não use o orgulho ou a emoção. O orgulho vai dizer para você assim, tá vendo como você é rejeitada? Tá vendo como ele não te ama? Como essa pessoa? Tá vendo como esse lugar aqui não te valoriza e tal? E vai sempre colocar essa pulga atrás da orelha. Então, certa vez tinha um cara, você conhece, chamado Jesus. Ele foi batizado pelo primo dele. Depois de ser batizado, ele foi levado para o deserto. E lá no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Depois disso apareceu um ser, o diabo, chamado de diabo, para trocar uma ideia com ele e tentar ele, segundo o texto da Bíblia. E você sabe qual foi a tentação? Aí você falar transformar pedra em pão, se jogar daquele lugar e tal, se adorar ele que ele ia dar um monte de riqueza. Não. A maior tentação que aconteceu foi que Jesus foi questionado do seguinte, e eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre rejeição. Jesus foi questionado no seguinte: você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então faça isso. Se você é o Filho de Deus, faça aquilo. Se você é o Filho de Deus, ele foi questionado em relação a isso. Você é o Filho de Deus? Então, houve ali o quê? Um confronto sobre a identidade dele, sobre os seus valores. E aí a pergunta que eu faço para você é essa: quando você é questionado sobre a sua identidade, quando você é rejeitado por causa da sua identidade e dos seus valores, você não está firme nele? Você não tem convicção de que essa é a sua identidade mesmo? Se sente rejeitado mesmo? Se você se sente rejeitado mesmo, é por causa disso. Então, defenda os seus valores e seus princípios, se afaste e viva a sua vida. É simples. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o orgulho das pessoas sempre vão partir para que lado? O orgulho das pessoas sempre vão dizer assim, olha, ela está fazendo desfeita de você. Não, é que você não faz parte daquilo, ela odeia você. Não odeia, é só você não faz parte daquilo. Não tem a mesma essência. Então você vai optar em seguir o seu propósito ou seguir o seu orgulho. O seu orgulho vai querer colocar você para baixo sempre. O seu orgulho vai querer insistir em que você deveria fazer parte disso. O orgulho vai fazer com que você force a barra para que você seja quem você não tem que ser. O orgulho vai fazer com que a sua identidade, na verdade, ela seja confrontada a todo momento para que você se sinta à vontade de fazer parte disso aí. As pessoas que se sentem rejeitadas, elas partem sempre por isso. E eu repito para vocês, se você está assistindo a gravação, eu repito para você o seguinte, olha, rejeição faz parte e nem sempre rejeição é algo ruim. Na verdade, em grande parte, talvez na maioria das vezes, rejeição é algo bom, porque mostra que você não faz parte daquilo. Essa é a questão. Então, use a sua razão para entender o meu propósito. Eu fui rejeitado, mas se eu não for rejeitado por isso, se eu fizer parte disso, tem a ver com o meu propósito de vida, com a minha identidade, com os meus valores? Eu vou agir pela emoção e baseado no orgulho, dominado pelo orgulho, para que eu não me sinta mais rejeitado, então eu tenho que provar que eu faço parte disso? Será que essa é a ideia? Às vezes, o que está acontecendo na verdade é um livramento, essa rejeição. Essa rejeição pode ser um livramento, essa rejeição pode ser uma peneira, essa rejeição pode ser uma forma de você, na verdade, escolher quem pode fazer parte da sua vida e da vida de quem você realmente tem que fazer parte. Nem toda aceitação é boa. Pense sobre isso. Nem toda aceitação é boa. Toda aceitação, a aceitação de todas é algo burro. É algo burro. Não seja aceito por todos, querido por todos. Tem muita gente má nesse mundo. Eu particularmente faço questão de não ser aceito por pessoas que, no meu conceito, são pessoas más. Por exemplo, pessoas que mentem. Pessoas que falam mal dos outros, né? Vai na casa do outro, fica por mensagem falando mal dos outros. Quer dizer, a vida dela é tão insignificante, é tão lixo, é tão porcaria, que ela precisa falar mal da sua vida.
Porque a sua vida tem valor. Ninguém fala sobre algo que não tenha valor. Ninguém fica falando sobre algo que não existe. Fica falando sobre algo que para ela tem valor, que para ela é algo bom. Ninguém fica falando sobre algo que... a famosinha frase lá, né? Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Isso é um fato que acontece. Então, rejeição é algo bom. Em muitos casos, em muitas situações. Ok? Não é algo fácil de se lidar, mas é algo simples de se lidar. Pense nisso, reflita sobre isso, porque você em vários momentos vai se sentir rejeitado. Mas se você não souber lidar com isso, então o que vai acontecer é que você vai transformar essa dor momentânea num sofrimento. E quando essa dor momentânea vira sofrimento, sua vida vira um inferno. E detalhe, você faz a vida do outro um inferno também. Entre aspas, né? Você vai ficar tentando pelo menos fazer isso aí, como algumas pessoas tentam fazer. Não reflita, né? Lide com a rejeição. Agora, última dica é o seguinte: se você sente que realmente você faz parte, então reflita na seguinte posição. A sua identidade, então, ela condiz com essa outra aí, que você não quer ser rejeitada? Então se adapte, se adeque, seja resiliente, faça parte, mude vários pontos, mude valores, mude princípios. Um exemplo básico: uma pessoa que tem compulsão por mentira, compulsão por falar mal dos outros, se ela quer conviver com quem não é assim, então pare de fazer isso, demonstre. O tempo vai demonstrar isso e você automaticamente fará parte. Agora, quando isso não acontece, é porque você não faz parte. Então se liga, ok? Se liga, cuida disso, legal? Por que as pessoas são rejeitadas? Porque elas não fazem parte daquilo ali.